Essa da 2017 IOBV diz o seguinte: infelizmente, a palavra infelizmente decomposta ficaria como? In mais feliz mais mente. O in, fala sério, tem esse tipo de pergunta. Eu me recuso a responder essa questão aí, né? Qual é a letra, gente? C, prefixo, próximo. Na palavra cafezinho, temos os seguintes elementos. Vai lá, gente. Qual é o radical da palavra café? Então, até o E é o radical, beleza? Quem é o sufixo? Nezinho não, é inho. Grifo inho. Sufixo. Esse Z entrou para ajustar a minha pronúncia, não foi? Vogal de quê? Aliás, consoante de ligação. Qual é a letra? B, radical, consoante de ligação e sufixo. Beleza? Na letra C, como você pode verificar aí, nós temos aí derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Eu já falei sobre isso, mas eu vou exemplificar nessa aqui. É deslealdade que tem aí, não é? Como? Ah, tá. Desonestidade. Pera. Não é isso? Tem mais outra aí? Injustiça e infelicidade. Vamos lá. Na palavra desonestidade, eu tenho... Olha, você viu que uma letra caiu aqui, não foi? Qual foi? O H de honestidade tem H, né, que caiu aqui para ajustar. O des é o meu quê? Desculpa, botei radical, olha. É o meu prefixo. Honest é o meu quê? É o meu radical. Dade é o meu sufixo. O que é esse aqui? Vogal de ligação. A palavra desonestidade passou por um processo de prefixação e sufixação. Por que isso aqui não é para síntese? Mas a palavra honestidade vai ter que botar o H, volta para o radical antigo, né, com H. Se eu tirar o sufixo idade, fica como? Desonesto. Então ela existe, é prefixal e sufixal. Mesma coisa acontece com a palavra injustiça. Não é isso? Por que, Vitor, que injustiça? Veja. Injustiça. Quer dizer que injustiça tem prefixo e sufixo? Tem. A palavra injustiça deriva de coisa justa. Just é o radical. In é o meu prefixo. E o issa é o meu sufixo. Vitor, eu nunca vi esse sufixo issa. A gente vai já fazer um treino. Você tem que ter em mente alguns sufixos. Não é verdade? Tem outra? Ah, essa é fácil, né? Ó. Infelicidade. Tem o i aqui, né? Olha as alterações aqui que acontecem. É bom estudar isso aqui. O in vai ser o que aqui, candidato? Meu prefixo. Feliz é o meu radical, não é verdade? O i é o que? Vogal de ligação. E o dade é o meu sufixo. Vitor, tem um erro de ortografia aqui, não tem? Tem, na formação. Por quê? Ó? O radical é até o C. Infelicidade. Eu não falo infelicidade. Nesse caso, o radical terá que sofrer uma alteração para receber a vogal temática, para receber a vogal de ligação. Então ficaria como? O Z se transforma em C. Por que isso acontece? Só evolução ortográfica para dizer isso. Mas o Z transforma-se em C, faz parte do radical. Tem outra não, né? Olha, felicidade existe, infeliz também existe. Portanto, prefixação e sufixação. No próximo, da letra C, é C não, D, nós temos a parassíntese. Parassíntese, eu posso colocar a palavra Eu já coloquei isso aqui? No quadro? Não. Botei engordecer, não, botei engordar, engordecer, né? Emagrecer. O que é que acontece em emagrecer, gente, aqui? Quem é o prefixo? Não é o E? Quem é o radical? Magre, né?
radical e EC é o meu quê? Sufixo. Beleza. Magrecer não existe. Nem emag também não existe. Portanto, eu tenho uma, o que aqui, gente? Parassíntese. São juntos. Próximo, gente. Aí eu vou falar sobre derivação regressiva. Gente, a derivação regressiva tem por ordem toda palavra que deriva de outra, ela tende a crescer ou diminuir? Hein? Quando a palavra deriva de outra, ela aumenta ou diminui? Geralmente é o quê? Aumenta. Veja que emagrecer veio de magro, ela é o quê? Aumentou. Acontece que algumas palavras derivam de outras e nesse processo de derivação, elas regridem quanto à sua classificação. Por exemplo, a palavra canto deriva do verbo o que, gente? Cantar. Quantas letras tem cantar aqui? 5. Eu canto, são 6, né? São 6 letras. Na palavra canto eu tenho o quê? 5 letras. Canto deriva de cantar. Quando ela passou por esse processo de derivação, ao invés de ela aumentar, ela fez o quê? Diminuiu. E isso aqui se chama processo de derivação regressiva. Compreende isso aí? Não. Aí eu coloquei aqui seria verbo. É o mais comum ser verbo e substantivo. Maioria, é costume isso. Alguns autores inovam, virem a página do material de vocês e colocam lá nesse segundo processo lá. Acompanha comigo, ó. Na palavra letra C. C, vocês estão vendo aí? Eu estou em outros processos aqui, gente, ó. Letra C. Redução e abreviação. Muitos autores chamam isso também de processo regressivo. E eu já vi provas que consideram a mesma coisa. Portanto, derivação regressiva ou isso aqui são a mesma coisa, redução ou abreviação. Por exemplo, canto vem de cantar, reduziu, regressiva. Eu posso pensar na palavra moto como derivada de qual palavra, gente? Motocicleta. Ninguém diz motocicleta. Portanto, passou por um processo de quê aqui, pessoal? De regressão, tá bom? Ela regrediu. Cine, posso fazer o quê? Cine vem de quê? De cinema. Posso pensar também micro, me referindo a um microcomputador. É tanto que já reduziu para PC, não foi? PC, vou ligar aqui meu PC. Mas micro também é sinônimo de microcomputador. Posso pensar pornô de quê, gente? De pornográfico, né? Redução de pornografia. Tudo isso também passou por um processo de regressão ou abreviação, não importa o nome, ela reduziu, é o mesmo processo. Esses autores também consideram, pode prestar atenção lá embaixo da palavra sigla, tá vendo a letra E aí? Letra E, sigla é a junção de quê, pessoal? A sigla, geralmente na construção das sílabas das siglas, eu pego, ora a primeira letra de cada uma, posso pegar as sílabas iniciais de cada uma ou as duas coisas. Não existe uma norma para isso. Vamos lá. Na palavra URCA, significa o que URCA, gente? Aqui no Ceará, Universidade Regional do Cariri. Nesse caso, houve uma mesclagem aqui de iniciais com uma sílaba. Existe uma regra específica para isso? Claro que não. Beleza? Vamos lá, eu posso fazer, por exemplo, PT. PT é o que, gente? Partido dos Trabalhadores. Isso aqui é uma sigla que passou por um processo chamado de siglagem, porque ela pode se tornar um substantivo. Por exemplo, existe o petista, não existe o petista? Deriva de PT, ó, petista. Posso fazer também aquele petista que rouba, é o que? O petralha. Que é sinônimo, é uma derivação lá dos irmãos Metralhas, né? Do tio Patinhas que assaltava o carinha lá. Petralha. Posso fazer também PMDBista. Derivado de quê, pessoal?
de PMDB, que também é um processo de sigla. PM. E a PM ela pode fazer o plural, não pode? Ficaria como? PMs. Aí eu coloco o apóstrofo e o S minúsculo para fazer o seu plural. Então a sigla era uma derivação regressiva, no caso. Pode se chamar também dessa forma, viu? Ela pode se enquadrar aí. Mas a banca às vezes chama só sigla, mas é um processo também de redução, tá bom? É isso, falei sobre isso. Vamos voltando lá para a outra página, gente? Falei sobre derivação regressiva. Antes de falar, vou falar logo da imprópria, que eu já peguei o ritmo aí. Derivação imprópria. Ai, gente, a derivação imprópria é muito boa. Esse nome imprópria quer dizer que é uma palavra usada sem alteração gráfica que muda de classe gramatical. Se eu pensar o seguinte, ó. Vou apagar isso aqui. Veja. O professor morreu. O professor morreu. Aí eu escrevo aqui, ó. O professor... Não, vou botar barata. O professor Barata morreu. Deus é mais, mas vamos lá. O professor morreu. Nesse caso, a palavra professor e professor estão iguais em escrita. É a mesma palavra. Só que se você classificar morfologicamente as palavras, professor aqui é o quê? Um substantivo. E professor aqui nesse caso está qualificando a palavra barata, então ele vai ser o quê aqui? Um adjetivo. Nesse processo, como não houve alteração gráfica na palavra, ele passou por um processo chamado de quê, pessoal? Derivação o que aqui? Não, na verdade é a de cima. É uma derivação o que aqui? Imprópria, porque ela mudou de classe gramatical. Veja, a palavra professor, a primeira classificação de professor... Oi? Nem sempre, porque você observa que tem nos dois. Você tem que observar se essa palavra está qualificando o outro em um contexto. Aqui não está, ó. Aí é o professor. Tem que analisar o contexto. Nesse caso aqui não tem como. Por exemplo, se eu te der a palavra... Olha, veja, a palavra adjetivo, é isso que eu ia falar. A palavra adjetivo no dicionário é classificado como adjetivo. É a classe primária dele. Quando ele é alterado para uma outra classe, aí é imprópria. Posso falar aqui, vamos lá. Se tu pesquisar a palavra cantar no dicionário, vai estar dizendo o quê? Verbo. É a classificação primária. Eu posso afirmar que isso aqui é verbo? Eu não digo não sei. Bote num contexto. Vamos escrever aqui, ó. O cantar dos pássaros é lindo. Esse cantar, nesse contexto, veja que não houve alteração. Ele já não é mais verbo, ele é o quê? Substantivo, nesse caso, depois de artigo. Nesse processo que ele virou um substantivo, ele passou por um processo chamado o quê, pessoal? Derivação imprópria. Conservou a mesma São derivações impróprias quando são substantivos? Sim. O médico, a palavra médico. O médico me operou. Posso afirmar que a palavra médico passou por um processo de derivação imprópria? Sim, porque médico é um adjetivo e está atuando aqui como substantivo. O médico Eduardo, aí sim, ele seria, naturalmente, não passou por esse processo. Sim? Na palavra redondo. Redondo é o que? Classifica para mim. É um adjetivo, gente. Ele é redondo, ela é redonda. De gordinho, né? Cheinho. A escola inovou e colocou a cerveja que desce. Veja, se eu puser no plural, ele fica no singular. As cervejas que descem redondo. Redondo, nesse caso da cerveja Skol, ele passou a ser um advérbio. Passou a ser um advérbio de modo. De que forma ele desce? Redondo. Você veja que dá para trocar por redondamente. A cerveja que desce redondamente. Nunca sei como é isso, como é que uma cerveja desce quadrada ou redonda. Acho que é cerveja quente, né? Que é ruim, né? Tome aquele. Como é, velho? Tome Kaiser, pra você ver. Ah, Kaiser. Não, a Kaiser não é tão ruim não, cara. A devassa, pelo amor de Deus. Não tem, eu não conheço uma pessoa que... Vocês gostam de devassa? Já tomou? Sim,
Não, bicho, pelo amor de Deus. Onde é Devassi Petra? Como? Não, a gente vai já fazer. Não, Petra não, bicho. A melhor é Boêmia mesmo. Gente, é isso mesmo. Gente, vira aí a página, a gente vai pro próximo aí, que é a palavra, essa questão aí do IADS. Vamos fazer junto, que é bem fácil a questão. No que tange a formação de palavras, é correto afirmar que o vocábulo planejamento. Planejamento vem de quê, pessoal? Vem de planejar, que por ordem vem de plano, não é verdade? Ou seja, são todos elementos que são sufixais. Olha que questão besta. Qual é a letra? Letra E. Exatamente. Pessoal, já falei do item 3, que é a vogal temática. Todo mundo já está ligado nisso? Sim, gente? Sim. Já falei do tema. Vocês podem reler isso aí depois. E vamos falar daqui a pouco sobre esse número 5, que é as desinências verbais. Porque as nominais eu já falei, que indica gênero e número. Também já dei um monte de exemplos sobre isso. Faltou falar sobre as verbais. Todo mundo vai pegar agora esse material que eu coloquei. O pessoal online baixa o material no link, né? E vai fazer comigo aí. Cadeir, até o R, é o radical, e o A. Vogal temática, que não tem cadeiro, né? Ambas elas têm desinência zero de número. Por quê? Porque está no plural, ou está no singular. Verdade. Vamos lá. Cadeira mais o A formou o quê, candidato? Meu tema. Tapete, radical tapete, e o E é o quê? Vogal temático. Os dois juntos formam tema. Desinência de número zero, porque está no singular. Palito, radical mais vogal temática, que não tem a palita, né? Então eu tenho aí o tema, os dois juntos, radical mais vogal temático. Aluno, R, não é verdade? Aluno, que é o radical, e o O, desinência de gênero. Posso afirmar que aí ela é atemático? Porque o tema se forma com desinência mais vogal temático. Lembrando que tem autores que discordam, viu? Mas esse é o padrão, viu? Radical mais DG. 6. Menino, radical mais DG, não é verdade? Tem desinência zero de número porque está no singular e é atemático. Médico, médica, não é verdade? Medic é o radical, o O, desinência de gênero. Empresários, como é que fica aí, candidato? Empresari é o radical, o O e o S de número. Você veja que os outros têm desinência zero de número porque estão no singular. Estou repetindo isso bastante vezes. Telhas, telha é o quê? Radical, o A, vogal temática, e o S, desinência de número. Lápis, todo ele é o radical porque termina em consoante, ele é atemático, não é? Por que ele é atemático? Porque ele tem tema, né, Vitor? Óculos é atemático, todo ele é o radical. Pires, todo ele é o radical. Não é verdade? Oi? Lápis, óculos e pires. Como? 9 é temático, né? 9 é temático. Ele tem T, vogal de ligação, né? Vogal de ligação não. Vogal temática, desculpe. Mal é o quê? Radical e o ES. Desinência de número. Rapaz, radical, ES, desinência de número. E pastéis. Olha, gente, pastéis, o I e o S não formam a desinência de número porque o L se transformou em I. Conseguiu perceber? Em pastel, mas Vitor, uma consoante se transformando em vogal? Não. Em pastel, o L é U. Só se trocou o U pelo E. Isso. Então, o S, desinência de número, e o R, até o EI, é o radical. Por que até o EI que é o radical? Porque ela é uma oxítona, gente. Ó, pastéis, ela é oxítona. Desinência de número. Agora, bicho, vai começar a briga, né? Vamos lá. Daqui a pouco eu deixo vocês comerem alguma coisa, viu? Só um minuto, vamos corrigir essa. Rapidinho. Me diga desfavorável. Vai lá.
desigual, desnecessário, descontente, Pronto, já ficamos com des, tá bom? Infeliz, inacabado, inconsequente, inconstante, Isso serve para você decorar, um processo de memorização. Contramão, contra. Gente, a palavra contra é um prefixo? Diga comigo, contra é um prefixo. Fala, contra é um prefixo. As pessoas têm a ilusão de que um prefixo só pode ser uma palavra. Quem foi que disse isso? Olha, toma cuidado, senão tu vai confundir a palavra contramão com uma palavra por composição. Você vai pensar que são duas palavras que se juntam. Para isso que você precisa saber o que é um prefixo. Contra é um prefixo ou é uma palavra? Prefixo. Continuando. Contramão, prefixo. Qual é o prefixo de contrassenso? Contra. O S é consoante de ligação, né? Só contra. Cataplasma. Não. É contracorrente, desculpe. Contracorrente, contra de novo. E cataplasma? Cata. Pode grifar, cata. Catálogo. Cata. Catarata. Cata. Aí o menino me diz, porra, Vitor, eu não sabia que catarata tinha prefixo. Tem. Aí. A palavra, assim, gente, o prefixo não tem que necessariamente a outra palavra fazer sentido sozinha, não. Geralmente isso acontece, mas isso aí, na verdade, não é. Na palavra raquítico, o raque é um prefixo. Raquítico. Raque é um prefixo. Vitor, e o que diabo é tico? Não sei, bicho. Não precisa, esse aqui é o radical da palavra, que é uma vogal temática. Vitor, como é que eu sei? Tem que decorar o prefixo. Assim, a gente não trabalha porque para fins didáticos seria um terror fazer isso. Só que isso aqui é um prefixo. Eu estou passando para vocês os mais cobrados. Eu não vou trabalhar esses polêmicos aqui, não. Deus é mais. Se eu fosse trabalhar letras, dar um curso de letras aqui, a gente tinha horas para fazer pesquisas. Não é o nosso intuito, né? Continuando. Anti-inflamatório, quem é o prefixo? Toma cuidado para não dizer que a palavra anti em anti-inflamatório é uma palavra nova. Anti é um prefixo. Não, a palavra anti-inflamatório, o in tem também. São dois prefixos aí, Anti e in. Pode colocar o in também, gente. Anti e in. São dois prefixos. Vitor, tem palavra com dois prefixos, tem até com 4. Olha, você pode fazer o seguinte, De, com, pô. De, com e pô. Tem dois prefixos. Eu vi uma palavra que eu acho que não existe, não. Tinha assim, Des, ré, com, pô. Des, ré, com e pô. A palavra tem 3 prefixos. Pode? Claro que pode. Vamos lá. Continuando. Onde é que eu estava? Anticoncepcional. Quem é o prefixo? Anti. Nada de dizer que anti eu tenho 2 palavras. Eu só tenho uma que é um prefixo. Antirrugas. Antitetânica. Mais alto. Ditongo. Di. Esse di é um prefixo? Ditongo não são 2? Duas vogais, né? Hemisfério. Hemistíquio. Que diabo é isso? Não sei, mas M. O S é consoante de ligação. M. Hemiplégico. Metamorfose. Metáfora. Metacampo. Aí cai numa prova para você identificar o prefixo. Palavra que é derivada de prefixo. Letra A, metáfora. Aí o menino vai dizer, eita bicho, fora não existe. Metáfora, o meta vai ser um prefixo? Você sabe que palavras iniciadas por meta é um prefixo porque você está aprendendo aqui. Vitor, por quê? Não tem porquê, bicho, é evolução da ortografia. Antes se escrevia casa com Z e hoje é casa com S. Olha, por quê? É tendência, é que nem roupa de moda. Continuando. Metacarpo, qual é? Meta. Dióxido. Digrafia.
diiodado, bicampeão, bimensal, bicarbonato, bissexual, ambidestro, você sabe o que é, né? 2, né? 2 formas de escrever, né? Ambivalente, ambilátero, e ingerir, imigrar, importar, imigração, enterrar, enterrado, embarcar, Não é só o I, não. Não é só Imigração. porque também tem migrar. Imigração. Gente, é verdade. Imigrar, migrar, é só o I, desculpe. Importar, aí sim, aí é IM. Beleza? Aí importar é só IM, aí é IM, viu? Migração existe, portanto é só o I. Só o I de imigração. Enterrar, enterrado, embarcar, enraizar, intramuscular, intravenoso, intraocular, apoteose, apo, APO, É bom conhecimento, é só APO. Não, é APO. Pode confiar. Mas aquelas palavras que o AB significa negação da palavra, Ele não nega a apoteose. Não é negação. Talvez seja por isso, né? Apóstolo, apo. Apocalipse, apo. Quero ouvir alto. Apologia, apo. Superpovoado, superpor. Super-homem, super. Olha, o danado de perguntar em prova é se a palavra super-homem é uma palavra composta. Vocês colocariam certo ou errado? Que conversa, gente. Ela é uma palavra derivada. Existe uma diferença entre uma palavra composta e derivada. Palavras derivadas podem ser chamadas de compostas? Não. Compara com a palavra guarda-roupa. Veja, é o verbo guardar, mas a palavra roupa. Aí eu tenho 2 palavras. Aí é composição. Aí é uma palavra composta. Por que a palavra super-homem não pode ser chamada de palavra composta? Só palavra, super é um prefixo. Fica ligado que isso aí cai em prova. Viu? Vamos lá, próxima. Superdotado, super, sobrecarga, sobrepor, suprassumo, supradito, supracitado, ultrapassar, ultra. Pode-se afirmar que na palavra ultrapassar, ela é uma palavra composta? Por quê? Ultra é um prefixo, é uma derivação. Ultrassom, ultraconservador, ultra sofisticado. Hipérbole, hipertensão, Você está vendo aí que tem algumas conhecidas e outras bem estranhas. Caprichem nas conhecidas. Hipermercado, arqueduque, arqui-inimigo, arquibilionário, hipotensão, hipocalórico, hipoglicemia, hipoalergênico, cooperar, só o cooperar, não tá aí não? Só o compor, coordenar, só o primeiro conviver, sinfonia, Caia, que você não sabia dessa? Sim. Aí sabia, né, que é fonia, né? Sincronia, sim. Sinônimo, só o si. Sinestesia, só o si, que é anestesia. Antebraço, antessala, anteontem, antepasto, prefácio, prever,
pré-história, pré-adolescente, pospor, pós-eleitoral, pós-graduação, epílogo, epi até o i, epígrafe, epi até o i, beleza? Sim. Aqui em ambissal, para juntar o Tem um S. Tem um S que é consoante de ligação. Normalmente as pessoas não vai mexer com esse S, não vai nessa. Dificilmente não. 3. Não, mas é rapidinho, é menor a 3. Vamos lá. Eu também estou morrendo de fome, viu? Vamos lá. Vamos lá, gente. Só um minutinho. Caminhada. Ada. Sensatez. Ex. Só o ex. É Z. Beleza. Beleza. É Z. Beleza. Desculpa. Estou dizendo de novo. Sensatez é EZ. Beleza é Z. ESA, desculpem. Beleza é ESA. Mudança. Ansa. Civismo. Ismo. Abundância. Ânsia. Casamento. Mento. Emoção. São. Gente, vamos decorando isso aí. Cedilha ótil é o sufixo. Na primeira caminhada. Sim. Na maioria das vezes é sufixo. Compreensão. São. Solidão. Amplitude. Tude de amplo. É tude. Presença. Ensa. Formatura. Urra. Secretário. Ário. Ferreiro. Eiro. Manobrista. Ista. Lutador. OR, de lutador. Feirante. Ante. Churrascaria. Aria. Pode ser fazer padaria, né? E por aí vai. Herbanário. Nário. Que palavra é essa? Erva, vem de erva, né? Onde se cultiva a erva. Não tem a ver com maconha não, né? Deve ser que é erva também, né? Açucareiro, eiro, covil, io, a gente pensa que é o vil, né? Que é de ruim, é só o io. Corredor, cemitério, io de cemitério, Existe essa palavra? Cemitério. É o radical que se junta ao sufixo? E não forma palavra com significado, né? Não, porque o radical sozinho não tem significado. Ele precisa da próxima para fazer sentido. Dormitório. Óreo. Na verdade é tório, desculpe, gente. É tório. Não, é óreo. O T é consoante de ligação, desculpe. O T é consoante de ligação em dormitório. Ricaço. Aço. Papelada. Ada. Folhagem. Gen. Capinzal. Ao é só o A, o Z é consoante de ligação. Folhagem é gen. Capinzal é ao. Casario. Iu. Não é de casar? Casar é o radical, termina em R. Infantaria. Aria. Arvoredo. Edo. Correria, ia. Mulherio, io. Negrume é o mais estranho, umi. Bronquite, ite. Hepatite, ite. Mioma, Caia, oma. Epitelioma, oma. Carcinoma, oma. Sulfato, ato. Cloreto, eto. Sulfito, ito. Cafeína, ina. Codeína, ina. Fenol, ol. Naftol, ol. Amotite, ite. Granito,
ito, mofema, ema, fonema, ema, sematema, ema, semantema, ema, sódio, io, semema é ema, igual a sematema. É um tipo de fonema, eu acho que é. Sódio, io, potássio, io, selênio, io, budismo, ismo, essa a gente conhece, cantismo, T e M, D, N. Vamos lá, ó. Composição, veja só. Composição, candidato, vai unir duas palavras que vão se juntar para formar outra. Composição, eu quero que você associe a palavra composição. Bote aí uma palavra para ela, composição, bota assim. Palavra composta. Composição, você associa a palavra composta. Ouviu a palavra composição, lembra de composta. É a mesma coisa. Por exemplo, na palavra guarda-roupa. Na palavra pôr do sol. Eu tenho duas palavras aqui, guarda-roupa e pôr do sol. Aí eu coloco mais duas aqui para você fazer comparação. Por exemplo, mini saia, que agora é junto, e a palavra autoescola. Vamos lá. As quatro palavras passaram por um processo de derivação. As quatro palavras passaram por um processo de composição. Eu tenho que saber disso. A pergunta é: guarda-roupa, pôr do sol, mini saia e autoescola passaram por um processo de derivação, de composição, sim ou não? É errado. Não, eu disse as quatro. Passaram por um processo de composição as quatro? Por que não? Auto é um prefixo e mini também é um prefixo. Sendo prefixos, elas não formam palavra composta. Agora vem lá na alternativa para você escolher isso e você se engana. Sabe por quê? Porque ela é grande demais. Nem toda palavra grande é um prefixo. Tamanho não é documento, né, gente? Desculpa, mas vamos lá. Guarda-roupa, saiu aí. Guarda, eu tenho o verbo guardar, não tem? Não é o verbo? E a palavra roupa, que é o quê? Um substantivo. Eu tenho aqui a junção de duas palavras. Portanto, ela passou por um processo de quê, pessoal? De composição ou derivação? De composição. Nesse processo de composição, você notou que não houve redução de vocábulos. A palavra permaneceu intacta. Portanto, esse processo que se junta se chama justaposição. Na palavra mini saia, pelo contrário, você teve o acréscimo de um S. Ou seja, não houve perda de elementos, portanto eu tenho um processo de composição pelo que, gente, aqui? Justaposição. O que é justaposição? Que se juntaram sem perda de elementos. Se você comparar, por exemplo, a palavra aqui, ó, planalto. Planalto é a junção de duas palavras. Plano, do adjetivo plano, mais o adjetivo que? Alto. Duas palavras que se juntaram. Eu tenho um processo de composição ou derivação? Composição. Nesse caso, houve-se a perda de um elemento. Plano, o O caiu fora. Não foi? Nessa junção de cai fora, a gente chama de composição por aglutinação ou composição. Ou contração. Vamos chamar de aglutinação. Houve perda de elementos. Por exemplo, na palavra caixa d'água também, ó. Caixa, agora é com hífen, né? Caixa d'água, houve a supressão de um elemento. Qual foi? O A, que colocou o apóstrofo justamente para fazer essa indicação. Caixa d'água passou por um processo chamado de quê? Composição, porque são duas palavras, por aglutinação. Aguardente também. Olha, gente, cai demais em prova a palavra vinagre. Isso, vinho acre, né? Ou é agre? É agre. Veja,
Vinagre, a pessoa não conhece que aqui são duas palavras. É vinho mais o que aqui? Mais agre. Ou seja, perdeu elementos? E como perdeu elementos? Portanto, vinagre passou por um processo chamado de quê? Aglutinação. Composição. Aglutinação. Você, na verdade, você é uma cadeia de derivações, né? Você não pode ser chamado porque é uma só palavra. É, duas palavras, né? Mas ele perdeu essa noção. Na verdade, é vossa mercê, depois virou vós mercê, depois virou vossum ser, aí virou você, depois virou o VC. Lá na Bahia o pessoal chama também de OC. Tem gente, OC ainda é 3. De OC passou para VC, daqui a pouco a gente está se comunicando, Não é? Ei! Para ficar mais sucinto, né? Eu acho bonito isso aqui. Bom, vossa mercê. Houve a junção de duas palavras aí, então pode ser considerado também. Beleza? Pessoal, outros processos aí. Veja, outros processos na apostila de vocês. Falando da palavra hibridismo. Olha, bicho, o nome hibridismo aqui é um pouquinho, assim, para classificar de híbrida. Híbrida, na verdade, quer dizer o quê? Duas raças diferentes, né? Duas coisas de origem distintas. E o que seria uma palavra híbrida? Palavras que tenham duas línguas diferentes. O problema, cara, é você saber disso. Por exemplo, na palavra automóvel. A palavra auto mais parece um prefixo, não parece não aí? Mas não, gente. Auto é uma palavra grega e móvel quer dizer latim. Aí como é que eu vou saber disso? Tem que decorar pelo menos algumas. Decora automóvel, que sempre cai. Automóvel, qual é a outra aí, gente? Televisão, bota mais uma aí. Burocracia. Buro mais cracia. Não me pergunta a origem não, eu sei que é híbrida. Então decorei essas três, gente. Automóvel, televisão e burocracia. São 3 híbridas. Não é isso? A onomatopeia é quando eu começo a escrever os sons das palavras. Por exemplo, tic-tac, zum-zum. É a escrita do som da palavra, é um processo de onomatopeia. Redução ou abreviação eu já falei. Neologismo, neo. Se você prestar atenção nessa palavra neo, o neo quer dizer o que, pessoal? Novo. Logismo, palavra. Palavras novas, ou seja, palavras criadas que se incorporaram ao nosso idioma ou que não se incorporaram. Por exemplo, deletar. Vem de uma palavra inglesa, não vem? Que foi adquirida pelo nosso idioma. Não tem muitas vezes no dicionário como palavra culta. Deletar é um neologismo. Por exemplo, eu posso citar vários vícios de linguagem. Por exemplo, como vamos lá, imprimir. Posso pensar sabacu. Sabe o que é um sabacu? Sabacu é um murro que derruba, não é qualquer murro. Aqui no Nordeste é conhecido como isso. Ou seja, toda palavra criada. Veja. Pessoal, neologismo também é chamado de amálgama. Olha o nome disso aí, parece larva de vulcão, Amálgama. Aí eu tenho outros aí, Deletar, escanear, clicar, linkar, petista, criado a partir de PT. Bolsomínio, exatamente. Mensalão, pandelaço, showmício. Na verdade, showmício já é além de neologismo, é também uma palavra híbrida, né? Showmício, show é em inglês, tá bom? Já falei de sigla, a gente vai fazer agora as questões, só são 4. Vamos responder aí? Veja, ela quer saber, todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo, exceto. Olhei visualmente essas palavras e vi que educação vem de educar, não é? Eu tenho um sufixo que aqui? São, derivação sufixal. Vão anotando aí. Derivação sufixal. Ou seja, de verbo, você anota, de verbo para substantivo. Não foi? Vamos lá. Isolamento vem de isolar. Mento é o que, gente?
sufixo, derivação o quê? Sufixal. Isolar, verbo para quê, gente? Para substantivo, que é o isolamento. Fotografia. Vocês marcaram que letra aqui? C. C ou letra D? C. Oi? Fotografia. Foto mais o que? Grafia. Aqui é um processo de composição por o que, gente? Composição por justa posição. Gabarito, letra C. Vitor, e a outra? Claro que eu vou analisar. Deslealdade, o sufixo é o que? Leal. Eu tenho derivação sufixal aqui, não tenho? E tenho derivação o que? Prefixal aqui. Derivação prefixal e sufixal. Volto já para ela. Honestidade. Peraí, leal veio de adjetivo para advérbio. Não, substantivo. Honestidade vem de honesto, não é, gente? Honesto é adjetivo e a honestidade é um substantivo. Eu tenho o sufixo dade, derivação sufixal. Então eu anulo de forma rápida A, B e E, não é verdade? Ficamos entre letra D e B. Gente, entre A, B, D e E, eu tenho uma semelhança, que é o quê? O dade. Todas elas são derivação sufixal. Então elas têm alguma coisa em comum. Qual é o mais diferentão aqui? Letra C, que não passou por nenhum processo semelhante aos outros. Vitor, quer dizer que a mais certa é a letra C? Sim, segundo o CESP, esse é o modelo. Então C seria correta. Na ausência da letra C, seria qual a alternativa? Aí iríamos de letra D. É como se eu dissesse o seguinte, ó. Aqui é uma mulher loira, mulher morena, mulher loura. Elas têm um grau de igualdade que é o quê? Mulher, só mudou a tinta do cabelo. E aqui é o quê? O homem. Que analogia, mas vamos lá. Comunicação. Vem de quê, pessoal? Se você prestar atenção, ó, eu tenho são aqui, eu tenho mento aqui, eu tenho o oso aqui, eu tenho o são aqui e eu tenho o compreensão. Eu tenho o ão aqui, não é verdade? Na verdade é o são. Eu tenho o são aqui. Todas elas passaram por um processo de quê? De derivação. Então, nenhuma passa por um processo de prefixação. Então, eu tenho aqui um problema. A diferença não está em derivado e sufixo, mas em processo de formação mesmo. Vamos lá. Comunicação é um substantivo. Vem do verbo o quê? Comunicar. De verbo para substantivo. A comunicação. Isolamento vem de quê? De verbo para substantivo. Gostoso vem de quê? O gosto, de substantivo para adjetivo. Letra C. Chutou, foi? Ó, dedicação vem de quê? De verbo para a dedicação para substantivo. Compreensão vem de quê? Compreender, verbo para substantivo. Eu tive que procurar alguma diferença entre elas. Mas gosto, pode ser também gostar. Pode ser o verbo, gostar também. Aqui é o gosto, eu estou lidando como pensando se fosse o substantivo gosto. Mas pode ser eu gosto, a primeira pessoa. O verbo gostar também pode ser. Mas seria de verbo para substantivo. Ah, é verdade. Não, mas gostoso é adjetivo. Aí ele se diferenciaria aqui, né? Mas tem que gostar disso, adjetivo. Aí ficaria, poderia ser substantivo para adjetivo. Ou seja, aqui é verbo para substantivo, verbo para substantivo. Aqui... É de verbo para adjetivo ou de substantivo, eu estou dizendo o gosto, que é substantivo. Mas pode ser gosto também, que é verbo. Mas ele quebraria aqui porque gostoso é adjetivo. E essa aqui? Vamos lá. Eu tenho mente, que é um sufixo, não tem? Mente, mente, mente e mente. Me lasquei, todas têm sufixo. Vamos procurar processo de derivação. Vamos lá. Ele é gentil, adjetivo. Virou o quê? Advérbio. Né? Tudo a palavra terminada em mente. Ela é clara, adjetivo. Passou a ser o quê? Advérbio.
Ele é alegre, adjetivo. Passou a ser o quê? Advérbio. Ele é doce, vamos lá, é doce, é adjetivo, não é? Então, não, pode ser. Depende. Mas doce no dicionário propriamente dito é adjetivo, não é? Adjetivo para advérbio. Ele é feliz, ela é feliz. Adjetivo para advérbio. Só se você considerar doce substantivo. Ou não. Vamos ver aqui? Vamos lá. Nesse caso, não, mas você vai considerar a palavra quando é isolada, você considera a palavra que está no dicionário. Professor, se fosse isolado, ele teria que se classificar como o quê? Como adjetivo, é isolado. Vamos lá. Não é sufixal, nem é na derivação. Então vou ter que procurar uma diferença entre eles. Veja, ele é gentil, ela é gentil. Eu tenho um adjetivo uniforme, que ele serve para o masculino e para o feminino. Não, é um só. Na palavra claro eu tenho ele é claro, ela é clara. Aqui já é o que? Biforme. Ele é alegre, ela é alegre, uniforme. Ele é doce, ela é doce, uniforme. Ele é feliz, ela é feliz, uniforme. A banca considerou letra B de bola, claramente. Agora, bicho, você tem que ser um craque nisso aqui para chegar nesse coeficiente. Alguém aceitou isso aqui? CESP? Fundamental médio superior. Não, gente, não leve em conta isso aqui não. Você aprendeu muita coisa hoje. Não, sou eu não. Tem certeza que essa questão Próxima, gente, quarta questão. Colégio Pedro II, um dos maiores colégios do Brasil, né? Tá acabado hoje, mas... Vamos lá. Esquipáticas é a junção de quê? De esquisito mais antipática. Existe a palavra esquipática? É um neologismo, que também é chamado de quê? De amálgama lexical. Gente, você vai por eliminação. Porque uma pessoa que não sabe... Mas eu botei que neologismo é amálgama. Eu coloquei lá no item D de outros processos. Mas o Pedro II é conhecido com essas polêmicas aí. Alternativa letra D. Mas você vai por eliminação porque não é híbrido. Aliás, você não tem como saber, né? Esquisito mais antipático são duas palavras da língua portuguesa, não é? Esquisito mais antipático. Para síntese não tem prefixação nenhuma aí, nem sufixo. Então só pode ser o quê? Neologismo. E essa quarta, vocês fizeram que letra? Cara, eu não concordo com essa questão. O gabarito é letra B. B de bufa. É B. Eu disse B. não é porque a sigla está no singular? Deveria ser. Gabarito do IF. Olha, bicho, quando eu faço prova do IF, eu já fico esperando polêmica. Ela escolhe o gabarito que ela quer. Mas vamos lá. Ó. Educação. Forma educacional, não forma? Educação, substantivo, educacional, adjetivo. Derivação por sufixo formador de adjetivo? Beleza. Tá certo, mas ele quer incorreta. Vamos lá. B. Ensinar é um verbo, correto? O ensino, substantivo. Vamos lá. Ensinar ou ensino. Redução por abreviação vocabular? Não é redução? Abreviação é a mesma coisa? Vocabular formando um substantivo, ou seja, o ensino, a partir de um verbo que é ensinar. Sabe qual foi a justificativa dessa louca? Que ela disse que ensino seria uma derivação. Como é que ela chamou? Ensino. Tá tudo certo aí. Redução por abreviação vocabular, formando verbo conjugado através de um verbo. Ou seja, ela considerou que ensino seria a primeira pessoa do presente indicativo. Eu ensino. Ah, bicho, dá pra ser. Isso aí não tá errado. Só que não tem como saber, cara. De onde é que eu vou tirar isso? É possível também supor outra coisa. Não foi anulada. A infeliz também é 2019. Não escreveram um recurso para isso. Mas já passou, eu acredito que já passou. Gente, não confio. Eu acho que a letra D estaria mais para ser essa, porque ele escreveu IFs com letras minúsculas, tá?
Abreviação. Só o S seria minúsculo. E F seria maiúsculo. Ele botou o F minúsculo. Não tem como. Se fosse de um contexto... se fosse de um contexto... A questão já fala, o processo de formação de palavras, não sobre verbo ali. Agora, se ela tirasse isso de um contexto, a gente poderia ir até um contexto e verificar isso. Só que ela botou isolado. Não tem como saber. Na verdade, não tem como acertar a questão do IF, né? 15. Dignidade vem de digno, que formou-se pelo sufixo dade. E o que é o izinho, gente? Vogal de ligação. Então tem o que aí? É composição ou é derivação? Derivação por sufixação, letra E.